Esse, com certeza, é o carro mais icônico de todo mundo dos jogos. Te desafio a pensar em um carro mais aclamado que ele. Esse BMW marcou a infância e a adolescência de muitas pessoas. E aposto que você que está assistindo conhece bem a história dele no jogo Need for Speed Most Wanted. O seu personagem é o mais novo habitante da cidade de Rockport. Nela há a famosa Blacklist, onde estão os corredores de rua mais procurados pela polícia. Tudo é muito simples. O seu objetivo é ser o primeiro dessa blacklist e passar a ser o mais procurado pela polícia. Mas depois que você desafia o Razor, ele sabota o seu BMW e o toma de você. E como se isso não bastasse, ele ainda usa o seu carro para se tornar o piloto número 1 da blacklist. Agora cabe a você recuperar seu carro e ser o mais procurado de Rockport. Bom, mas essa história eu aposto que vocês conhecem muito bem. Mas eu também aposto que nem todos vocês sabiam que esse carro foi inspirado em um BMW real. Hoje vou contar para vocês a história do BMW M3 GTR. Eu sou Arthur e esse é o Auto Apex. Nos anos 2000, a BMW já havia lançado o icônico BMW M3 da geração E46, o que para mim é o carro mais bonito já feito pela BMW. Nessa época, ela ainda fazia carros bonitos, e não essa palhaçada que virou a Série 4, por exemplo. A BMW ultimamente só tá fazendo carro genérico, parece que nem se esforçam mais. Mas ao contrário dos carros atuais, a M3 E46 do ano de 2000 era um carro de identidade visual forte, e ficou ainda mais conhecido por ser um carro legítimo coupé, com esportividade e ótima tocada. Dito essas coisas, nessa mesma época, a BMW queria competir na DTM com seu M3, mas infelizmente o modelo não atendia às regulamentações da época e não pôde competir. Mas a BMW não iria desistir de colocar o seu M3 para correr. Então, ela construiu um carro que pudesse concorrer de igual para igual com os carros da categoria American Le Mans Series. Assim, nascia o BMW M3 GTR. O carro ganhou várias modificações mecânicas e estéticas. Ele ganhou um lindo body kit com paralamas bem alargados, um novo para-choque, uma suspensão com ajustes em diversas direções e, claro, que muitos aparatos aerodinâmicos, como um belo difusor e um enorme aerofólio traseiro. E como não citar o belo escapamento na lateral do carro. Aquilo foi feito para ver um melhor escoamento dos gases de escape, além de otimizar a aerodinâmica do assoalho do carro. Além de tudo isso, o body kit ainda era feito completamente em fibra de carbono. Já falando da motorização, estamos tratando de um motor 6 cilindros em linha, de 3.2 litros, com 343 cavalos de potência. No seu ano de estreia em 2000, o M3 GTR se saiu muito bem, ficando em terceiro no campeonato na categoria GT, ficando apenas atrás dos Porsche 911, 996 GT3R. Já no ano seguinte, em 2001, o desempenho foi absurdamente melhor e dominante. 2 exemplares competiram simplesmente ganhando todas as corridas daquele ano. Todas! Parte dos créditos desse desempenho foi a troca de motor no meio de uma temporada para outra. No final de 2000, saía de cena o 6 em linha e entrava no jogo o maravilhoso P60B40, um V8 4.0 de 440 cavalos de potência. Isso com o carro pesando apenas 1.100 kg. Essa troca permitiu que a BMW subisse absurdamente o seu desempenho e permitisse que o M3 GTR conquistasse o título daquele ano com Jörg Miller. Ali, o carro já começava a obter a sua áurea de lenda. Essa troca de motor foi até citada no Need for Speed, quando a amiga do personagem principal, o disse que Razor consertou e fez melhorias no carro, e que agora ninguém poderia ganhar dele. E se você jogou o Most Wanted com atenção,
Deve perceber que no início do jogo, o M3 tinha um desempenho inferior quando comparado ao final do jogo. Um detalhe maravilhoso que passa despercebido por muitos. O M3 GTR ainda contava com um chassi de aço reforçado com barras. Já na área de geometria de suspensão, estamos falando de suspensões McPherson com barras anti-rolagem ajustáveis. Já para frear o carro, a BMW resolveu equipar o M3 com discos ventilados de 380 mm na dianteira com 6 pistões e disco de 313 mm na traseira com 4 pistões, ambos da Brembo. Não é nada à toa que o M3 GTR tenha dominado o ano de 2001. Being put through the tires, first 100 meters, will it work? Yes, by 0.3 of a second. Controlling the wheel spin was key, Toby. Em 2002, a BMW tinha tudo para dominar a categoria de novo, mas algo estava para mudar. Já no final do campeonato de 2001, as concorrentes da BMW e suas equipes entraram com um protesto alegando que o BMW M3 GTR era irregular, uma vez que era um carro que não tinha uma versão de rua. O pior é que esse protesto foi aceito. Então a BMW teve que fabricar algumas unidades às pressas para cumprir esse requisito. Ela precisava de apenas uma unidade vendida para homologar o M3 GTR, mas ela desenvolveu 10, que foram batizadas de BMW M3 GTR Straßenversion. Esses raríssimos exemplares foram concebidos com um design menos agressivo que o GTR de corrida, mas, ainda assim, com um visual bastante icônico e impossível de não ser reconhecido. Inclusive o M3 do Need for Speed tem grande inspiração visual no M3 GTR Straßenversion. O Straßenversion também tinha o mesmo motor V8 que o GTR de competição, só que com 380 cavalos de potência. O carro também era um pouquinho mais pesado, com 1.400 kg. Ele também ficou conhecido por ser bem espartano, pois o foco dele não era o conforto, mas sim a homologação. Um bom exemplo eram os bancos nada ergonômicos e o fato do carro não contar com ar-condicionado. Apesar disso tudo, o desempenho do M3 GTR era invejável e meio que ditou a tendência da linha M da BMW. O M3 GTR de corrida fazia seu 0 a 100 em 4 segundos, e o M3 GTR de rua, apesar de ser 300 kg mais pesado, fazia o 0 a 100 em 4,9 segundos, apenas 9 décimos mais lento que o seu compatriota de competição. Além disso, ele podia chegar a 293 km por hora. Esse desempenho mal acostumou os donos e os entusiastas, e a partir daquele momento, não foi aceito menos que aquele tipo de performance. O carro já era muito lindo, mas caso você quisesse dar um incremento no visual do seu M3 GTR, a própria BMW ofertava um body kit do GTR de corrida, por um absurdo de 25 mil euros. Além desse valor, o M3 GTR Straßenversion era vendido por 250 mil euros, e com o passar do tempo, ele só valorizou. Em 2022, o carro estava avaliado em 320 mil euros. Isso é muito dinheiro. Mas essas 10 unidades foram suficientes para aquietar as concorrentes e a MLS? Infelizmente não. Após esse pequeno transtorno, a categoria resolveu dar uma revisada em suas regras de homologação para as corridas. Ela passava a impor uma cota de 100 unidades produzidas para venda, além de 1.000 motores fabricados para o mercado. Uma completa sacanagem com a BMW. Ah, e tem mais uma coisinha. A MLS baniu os motores V8 da categoria GT. Claramente tudo isso foi contra a BMW, visto que ela era a única em 2001 que usava motor V8. Todos os outros carros usavam motor 6 cilindros. Caso a marca que não respeitasse essas regras de homologação e ainda assim quisesse correr, estava sujeita a carregar nada mais nada menos do que 450 kg de lastro e ter 20% na redução de eficiência aerodinâmica. Em 2002, a Ferrari até tentou correr com a 550 Maranello com seu motor V12 e a 360 Modena com seu motor V8, mas obteve um desempenho horrível. Ou seja, com essas restrições era melhor não correr. E assim a BMW fez. Antes do início do campeonato de 2002, ela retirou-se do campeonato.
Como eu citei na introdução, com 100% de certeza, o jogo que eternizou M3 GTR foi o Need for Speed Most Wanted. E posso dizer o contrário também, o M3 GTR também eternizou o Need for Speed Most Wanted, tornando o carro um sinônimo da franquia. Eu aposto que quando você pensa em Need for Speed, lhe vem a imagem de um certo carro prata, com decalques azuis, rodas BBS e escapamento na lateral. E além de tudo isso, ainda há uma sensação nostálgica de tempos que não voltam mais. Esse, senhoras e senhores, é o carro que fez parte da nossa infância. É o BMW M3 GTR E46. Obrigado por assistir até aqui. Gostei muito de fazer esse roteiro e produzir esse vídeo. É uma oportunidade de poder conhecer mais a fundo um dos carros mais aclamados de todos os tempos, e que faz parte da minha infância, da minha jogatina de PS2. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Não se esqueça de dar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, ou até mesmo deixar uma sugestão de vídeo. Eu sou o Arthur, e te vejo na linha de chegada.